to see this. Bom, a FGF me proporcionou muitas coisas, mesmo antes da formatura. Ainda no estágio aqui na faculdade, no 5º semestre, fui convidada para trabalhar na TV Diário, onde passei 5 anos. Mas a base mesmo eu tive aqui. Foi aqui na TV universitária, aqui mesmo dentro do campus, onde eu aprendi todas as técnicas, o que a gente aprendia na teoria, na sala de aula, foi tudo praticado aqui com a ajuda dos cinegrafistas, dos profissionais. Enfim, foi um aprendizado muito grande, que lá fora só contribuiu. E uma das faculdades pioneiras, né, em trabalhar com televisão, inclusive montar um próprio estúdio dentro da universidade. Então isso é muito gratificante. E sempre que pergunto, eu digo com orgulho. Sou ex-aluna da Faculdade Integrada da Grande Fortaleza. Olá, o programa Destaque desta semana vamos falar sobre a profissão do artista. Para discutir o assunto, convidamos Oscar Roney, presidente do SATED, Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões do Estado do Ceará. Seja bem-vindo, Oscar. Obrigado, Luciene. Oscar, então, para dar início, a gente gostaria de saber como é a atuação do sindicato em relação à sua representatividade, né, no que concerne a categoria aqui em Fortaleza e também se existe um vínculo com outras regiões do estado, com o interior. Na verdade, o Sindicato dos Artistas aqui surgiu de uma forma bastante emergencial. Ele surgiu em 92, com a vinda da novela Tropicaliente, da Rede Globo para cá. Então a Rede Globo chegou aqui e disse que só queria trabalhar com aqueles que tivessem registro profissional. Aí as pessoas que atuavam na época estranharam, ninguém sabia, tinha essa informação do que como se tira um registro profissional. Aí foi todo mundo para Recife, que era o estado, a cidade, né? O SATED de Pernambuco era o sindicato mais próximo. E lá eles foram tirar os seus registros e resolveram, esses artistas se reuniram e resolveram fundar o SATED Ceará para exatamente atender toda essa categoria que atuava aqui. Então o SATED surgiu em 94. Na verdade, ele surgiu em 94 diante de uma necessidade de Fortaleza e dos artistas de teatro. Só que no seu estatuto, ele contempla as categorias de teatro, dança, circo, moda, cinema, TV, vídeo, ópera e os técnicos de todas essas categorias. E abrange o estado do Ceará inteiro. Então, de lá para cá, engatinhando, a gente vem tentando agregar as outras categorias e também adentrar no interior do estado. Hoje a gente tem inclusive uma sede, né, uma filial lá, uma delegacia regional na região do Cariri, que é no Crato, né, para atender aquela região. A gente está também trabalhando com a região dos Inhamuns, lá em Tauá, e está tentando atender a todas as regiões, né, porque tem muitos artistas no interior do estado que estão trabalhando e que estão já caminhando para o profissionalismo, né, que é o que a gente busca, na verdade, dessa estrutura para que o artista ele possa se manter na sua profissão. Agora, como é que se dá a participação do artista, né, e a aceitação dentro do sindicato e vice-versa, essa relação do artista com o sindicato e do sindicato com o artista? Na verdade, existe uma distinção interessante que é importante frisar, que existe a lei do artista. Aqui no Brasil nós temos uma regulamentação profissional dos artistas e técnicos em espetáculos de diversões, assim como temos dos músicos, dos radialistas. Nós temos essa lei que é de 78, 24 de maio de 1978, que é a Lei 6533, que inclusive ano que vem estamos completando 30 anos de regulamentação profissional. O Brasil inteiro a gente está planejando uma grande comemoração. E a lei ela vem exatamente colocar pontos importantes para a profissão do artista, porque o artista ele tem essas particularidades, ele tem algumas
especificações. Por exemplo, ele trabalha geralmente durante o ano com várias empresas. Um mês ele está trabalhando para uma agência, outro mês está trabalhando para outro cliente. Então, esse caráter meio mambembe, vamos dizer assim, né? Inconstante, exigiu certos artigos que definissem essa profissão. Então, assim, há um trabalho que tem que ser feito por contrato, esses artistas têm que ter registro na Delegacia Regional do Trabalho do seu estado, né? E o sindicato, em paralelo, ele vem fazer cumprir esta lei, a lei do artista. E, fora isso, claro, trazer benefícios à categoria, né? Então a gente tenta elaborar um piso salarial, a gente tem convênios médicos, assistência jurídica, fora convênios com associações que podem dar direito à colônia de férias, casas de praias, né? Descontos em algumas universidades, nós temos universidades particulares, a carteirinha do sindicato ela dá direito a meia entrada nos teatros, né? A gente está batalhando numa lei para conseguir nos cinemas também. Então, o sindicato ele vem fazer cumprir esta lei do artista que já existe. Aliás, a gente esteve agora no encontro da FIA, né, da Federação Internacional de Atores, que nós temos esse contato, e descobrimos que tem vários países da própria América Latina, Uruguai, e Portugal, que o artista não tem essa regulamentação. No caso, no Uruguai, por exemplo, o artista não é reconhecido por lei. Já que nós somos e temos essa lei que há 30 anos existe, mas que por carência de formação no estado do Ceará, a falta de informação, né, acaba gerando desconhecimento dessa lei, acaba gerando a informalidade. Hoje em dia todo mundo acaba sendo artista, na verdade, assim. Então, assim, esse respeito com o artista, essa valorização profissional é o que o sindicato busca, visto que tem uma lei que regulamenta a profissão. Você tocou num assunto importante, piso salarial. Como é que está o estágio de discussão da questão do piso salarial dos artistas e técnicos? Na verdade, o SATED Ceará, ele é bastante novinho, em 94, né, está entrando na puberdade agora, o SATED, e desde então a gente nunca teve um processo de uma legalização salarial. A gente sempre teve uma tabela de referência, mas nunca essa tabela foi legalizada pela Delegacia Regional do Trabalho, nunca teve uma convenção coletiva, e nós estamos entrando nesse processo agora. O sindicato ele vem passando por esse processo de reconstrução, né, e chegou esse momento, então a gente está pedindo à categoria essas sugestões, a gente está conversando bastante, fazendo fóruns, estamos junto ao fórum de circo, hoje mesmo a gente foi no fórum de dança, pegar essas discussões, fórum de teatro, no fórum de audiovisual. E os artistas estão vendo, estão discutindo esses valores de salários, de cachês, horas-aulas para os instrutores, para a gente poder, de posse dessa tabela, a gente negociar com os contratantes e definitivamente legalizar. E aí fazer com que isso seja respeitado, né, e proporcionando ao artista mais condições de poder sobreviver da sua arte, né? Hoje em dia a gente vê que muitas vezes o artista a arte acaba sendo uma segunda profissão, vamos dizer assim. Ele tem sempre que fazer uma outra atividade, né, para se manter e realizar a atividade que ele gosta realmente, que é a atividade das artes. Os próprios técnicos também às vezes têm que se desdobrar em outra função, uma atividade burocrática, vamos dizer assim. Então, se a gente tem uma legalização de um piso e tem uma prática disso e leva para as instituições governamentais, as empresas, e faz respeitar esses valores, possivelmente a gente consegue dar mais uma dignidade no trabalho desse artista, desse técnico das artes. Já houve uma reunião para definir ou para sugerir a questão do piso salarial. Você poderia citar alguns exemplos? Já a gente teve reuniões onde está mais encaminhado, por exemplo, na categoria de teatro, na área de atuação, na categoria de moda também, né? A gente está definindo, por exemplo, diária, na categoria de moda, estamos definindo diárias para desfiles, para evitar certas situações constrangedoras que acontecem. A gente teve um último evento de moda grande, né, aqui do estado, um grande evento de moda que acontece, onde eles pagavam, por exemplo, R$300 para o modelo local desfilar,
e chamavam celebridades globais do Big Brother, pagando 30 mil, 40 mil. Para passar alguns segundos. Para passar alguns segundos, algumas horas lá. Então, assim, até paguem lá, se são empresas que querem ter essa celebridade perto, até paguem os seus 40 mil e tudo mais. Mas o problema é desvalorizar o artista local, né? E em se tratando de verbas públicas, aí a gente tem que estabelecer até um teto para certos recursos concedidos para espetáculos e artistas que não são locais. Né? A gente não pode ver, a gente já pegou projetos, por exemplo, pela Secretaria de Cultura, a gente fazendo esse trabalho de fiscalização, e observou alguns projetos que vinham, por exemplo, cachês para espetáculos locais, R$400. Cachês para espetáculo de abertura, um espetáculo de abertura, R$25 mil. Então, isso vindo, por exemplo, de uma instituição pública, né, assim, eventos apoiados pelo governo do estado, pela prefeitura de Fortaleza, isso fica difícil de aceitar, né? A gente precisa valorizar mais o artista local, até para que ele possa se capacitar, ele possa buscar especializações, se treinar, inscrever projetos, se preparar para poder oferecer um bom trabalho também. Com certeza. Agora, na área da profissionalização, ainda existe muitos artistas informais, não é? Principalmente aqui em Fortaleza. Eu sei que o sindicato já tem um cadastro que está crescendo a cada dia. Quais são, então, os requisitos para a profissionalização? No caso, como qualquer profissão, existem aqueles que estão iniciando, né? Existem o que a gente chama de os amadores, né? Que a gente chama bastante. E o mercado ele é bastante amplo e se surgem mais amadores, isso é importante também, porque é sinal de que o interesse pela atividade está crescendo, né? Então, assim, isso vai ser sempre bom a gente detectar. Então, assim, há espaço para todo mundo, há espaço para os profissionais, há espaço para os amadores. A grande meta é distinguir esses espaços, né? Valorizar os profissionais e dar oportunidade para os amadores. Os amadores, por exemplo, nós temos dois tipos assim, de amadores. Tem os amadores iniciantes, né, que são aqueles que estão realmente começando, a partir de oficinas básicas, que a gente orienta que eles procurem, por exemplo, o curso de arte dramática da UFC, o curso de artes cênicas do Cefet, né, que é inclusive um nível superior, né, tecnológico. Oficinas do Senac na área de dança, a gente tem um colégio de dança do Senac que tem uma ótima qualidade. E estamos batalhando também para ter outras formas de graduação, né, no estado. Então, esses amadores iniciantes, né, são importantíssimos porque fomenta mais e a gente consegue estatísticas para poder solicitar do governo e da prefeitura novos investimentos. E existem os amadores que não sobrevivem disso, que fazem porque gostam e não visam a sustentabilidade financeira por esta atividade, não é isso? Mas há campo para todos, o mercado é muito grande, dá para a gente atender a todas tanto amadores quanto profissionais. O que o SATED tem a grande preocupação é a valorização dos profissionais, daqueles que vivem, sobrevivem, batalham e estão no cotidiano desenvolvendo a sua atividade artística. Então, para quem quer optar pela profissionalização, quais são os requisitos necessários? Bom, aí no caso, para tirar o registro profissional, né, que é emitido pela Delegacia Regional do Trabalho, que inclusive ficou famoso por ser DRT, as pessoas comentam, você tem DRT? Quando na verdade é o registro profissional que é emitido pela Delegacia Regional do Trabalho, por isso esse termo DRT. Para você conseguir esse registro que te dá uma habilitação para exercer a profissão, existem 3 funções, né? Ou o artista técnico ele apresenta um diploma de nível superior, ou ele apresenta um diploma de nível técnico, né? No caso de nível superior, hoje nós temos, infelizmente, no nosso estado, aquilo que eu estou te dizendo, né? O nosso estado é que tem certas precariedades em relação à formação. E, infelizmente, nós, em nível superior, temos apenas o Centro Federal de Educação Tecnológica, o curso de artes cênicas. No caso do nível técnico, nós temos o Colégio de Dança do Senac. Todos os cursos do Senac são reconhecidos pelo Conselho Estadual de Educação. Então, eles são pré-requisitos para dar entrada no registro profissional.
E a terceira forma, que é a mais constante, é o atestado de capacitação profissional. Esse é emitido pelo sindicato, mediante a participação em uma banca examinadora. O candidato, vamos supor, ele comprova uma certa experiência na área, né? Se ele fez espetáculos, participou de algum grupo, ele participou de várias oficinas básicas, e ele consegue reunir esse currículo de pelo menos 5 anos na atividade teatral, por exemplo. Aí esse currículo é analisado por uma banca. Esta banca é composta por profissionais da área, reconhecidos, com idoneidade. E aí ele tem esse seu currículo analisado, assiste uma palestra de legislação e passa pela banca. A banca pode solicitar um teste, ele passa por um treinamento para conseguir a aprovação. E aí lá ele sai com um atestado de capacitação profissional, que é a terceira forma de tirar o registro profissional. Quais são as vantagens de ter esse registro profissional? No caso, as vantagens é o direito de exercer a profissão, né? A Constituição ela é bem clara quando ela diz que a liberdade de expressão ela é concedida a todos. Mas a lei do artista específica, ela vem definir regras para o profissional, né? Para o exercício profissional, a jornada de trabalho, a contratação. Então, o artista que tem esse registro, ele vai ter essa habilitação para poder trabalhar na área e exigir os seus direitos e ser contratado da devida maneira, né? E só uma coisa que eu esqueci de falar, com relação ao atestado de capacitação profissional, cada categoria tem um tempo, um pré-requisito. No caso para conseguir o atestado de capacitação profissional. No caso de teatro, é exigido pelo menos 5 anos de comprovação de experiência. Os bailarinos, por exemplo, como iniciam desde cedo, então a gente pede 9 anos de balé clássico, né, no caso do bailarino. Os técnicos são exigidos 4 anos de experiência. Os modelos, como é uma profissão muito efêmera, a gente exige apenas 2 anos. Né? Isso é uma convenção feita pelo CONATED, que é o Colegiado Nacional dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões, com sede em Minas Gerais, que se estende aos SATEDs, né? E aí, dependendo da região, a gente pode fazer esses ajustes, como a gente fez com a categoria de moda, que são apenas 2 anos de comprovação. Mas, respondendo a sua pergunta, a grande vantagem é ele ter, né, o direito de exercer a profissão livremente e ter os direitos trabalhistas a seu favor, né? Ele ter a condição de poder ter o salário digno, ele ser regido por um piso salarial, ele ser contratado, né, através de um contrato de trabalho padronizado, seja por tempo determinado ou indeterminado, né, e poder estar constatada a sua experiência na área. Agora, quais são as penalidades para quem exerce a profissão sem ter esse registro profissional? No caso, aqueles contratantes que estão contratando artistas e técnicos que não têm esse registro profissional, eles sofrem as penalidades como em quaisquer profissões, né? Se eu contrato um engenheiro que não tem o seu registro, estou sujeito às penalidades, né, as multas e infrações da Delegacia Regional do Trabalho, né? Um médico que não tem assim como um médico tem um registro lá do CREMEC, o engenheiro do CREA, o advogado da OAB, o artista ele tem que ter esse registro na DRT, né? Então as penalidades elas são regidas inclusive pela CLT e a gente tem casos de a fiscalização é feita pela Delegacia Regional do Trabalho, isso é bom deixar bem claro, o sindicato ele faz essa fiscalização e orientação, mas quem realmente tem o poder de autuação, de fiscalização, é a Delegacia Regional do Trabalho. E quando a gente observa que a exploração do trabalhador, o não cumprimento dos direitos trabalhistas, a não contratação, aí isso a gente, junto com a Delegacia Regional do Trabalho, a gente aborda o contratante e aí ele não atendendo aos pedidos, não cumprindo as exigências solicitadas, ele pode realmente sofrer as infrações e multas regidas pela CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas. Agora você falou em direitos e trabalhistas, vamos falar um pouquinho sobre isso, direitos e deveres. No caso, quais são os impostos que o artista, o técnico, que o sindicato rege, no caso, quais são os impostos que esse artista paga? No caso, quando a gente fala dos direitos, a gente está
batendo bastante na tecla numa campanha de seguridade social. Então, quando a gente fala direito, na verdade, não é nem para o artista o pagamento dele, é ele receber esses direitos. O que a gente vem observando bastante é que os artistas estão trabalhando e não estão tendo, por exemplo, o seu INSS depositado. Que é muito importante. Muito importante. Por uma questão cultural, por ser uma profissão de prestação de serviços, na sua maioria das vezes, que o artista ele é um prestador de serviços, ele não é um autônomo, vamos dizer assim. Se ele trabalha com prestação de serviços, ele tem que contribuir no INSS, contribuir na Previdência, ou ele tem que, a cada trabalho que for feito, quando for recolhido o seu INSS, a empresa, o contratante, tem que depositar esse INSS. E aí a gente tem muita dificuldade em relação a isso, a gente está fazendo uma campanha grande para que os artistas se preocupem com isso, que os contratantes se preocupem com esse ponto, porque vai chegar uma fase em que esse artista não vai poder mais exercer a sua profissão com tanta agilidade, com tanta se desdobrando em várias empresas, e aí ele vai precisar realmente ser ajudado. A gente tem casos no cenário cearense de muita tristeza. A gente pode citar a atriz Gasparina Germano. Se você procurar em qualquer livro sobre o teatro cearense, qualquer livro sobre a dança, você vai ver citado o nome dessa atriz, que foi uma atriz muito importante para a história do teatro no Ceará. E, infelizmente, por conta desse descuido, por conta de nenhuma instituição que pudesse acolher, ela terminou seus dias pedinte, de esmolas às portas do Teatro José de Alencar. A gente tem até artistas, por exemplo, vivos, que hoje não vivem em condições dignas frente ao que construiu, frente à sua história nas artes cênicas aqui. Então, o que a gente está tentando buscar é isso, para que seja respeitado o INSS, fazendo uma campanha para que esses artistas contribuam, mesmo sendo muito difícil, porque todo mundo está na sua batalha de sobrevivência, mas que as empresas, por exemplo, recolham esse INSS, que depositem esse INSS, para que eles possam ter direito à sua aposentadoria. O que chega de artistas na nossa sede, com uma idade mais avançada, querendo se aposentar, aí nós vamos com ele, por exemplo, na Previdência, tiramos um histórico e não consta depósito nenhum de INSS, então nenhuma previsão para que ele possa receber recursos do governo para poder ser contemplada a sua aposentadoria. Então isso nos preocupa bastante. A gente até alerta aos jovens para que façam já essa contribuição desde cedo, principalmente nessa atividades que as pessoas começam muito cedo. Então, assim, quanto mais cedo estão contribuindo, mais retorno vão ter. No encontro da FIA agora que a gente teve, da Federação Internacional de Atores, nós observamos que o Brasil tem uma das leis previdenciárias mais consistentes do mundo. As pessoas não têm essa informação, não sabem utilizar a lei previdenciária, não contribuem, não sabem... É coisa cultural mesmo, assim, diferente dos americanos, que a criança já está na barriga, já estão pensando na faculdade, na aposentadoria. Aqui a gente não tem essa cultura, essa preocupação com essa contribuição previdenciária, com a aposentadoria, E o artista muitas vezes está sujeito a acidentes de trabalho. Os bailarinos, por exemplo, eles constantemente têm lesões corporais, joelho de bailarino. Os técnicos estão expostos à periculosidade, por exemplo, um técnico de um teatro que está montando lá os refletores, está subindo constantemente lá na estrutura do espaço físico lá do teatro, então ele está exposto a acidentes de trabalho. Então tudo isso, se ele não tiver coberto pela Previdência, ele vai ficar sem trabalhar no período que ele se acidentar e não vai ter recursos para receber. As mulheres, as atrizes, as bailarinas que estiverem engravidando, por exemplo, que forem mamães, então assim, para ter direito à licença maternidade, então se elas não estão contribuindo, vai ficar difícil ela receber esse retorno do governo para a sua aposentadoria. Já que, na sua grande maioria das vezes, os artistas não têm carteira assinada, exatamente porque eles estão passeando de empresa por empresa, estão fazendo um trabalho para uma instituição, depois já estão para outra. E é muito importante isso. Hoje em dia, inclusive, junto com a Funarte, o Ministério da Cultura, a gente conseguiu elaborar um plano de previdência privada, que é o Cultura Prev,
né? Teve o lançamento em 2004 agora, pelo Ministério da Cultura, onde o artista ele pode ter uma previdência complementar, um fundo de pensão. Então ele também, esse fundo de pensão ele foi feito todo nos moldes do perfil do artista e do técnico, né? Do trabalhador da cultura. O mínimo que você paga, por exemplo, num banco, se você quiser fazer uma aposentadoria privada, você paga uns R$50, e pelo Cultura Prev, o valor mínimo é R$ 27,56. É todo administrado pela Petrus, da Petrobras, que é uma fundação da Petrobras, a Petrus. Ela faz toda essa ponte com o artista recebe todo o balanço de como está o investimento dele nesse fundo de pensão, e ele pode até fazer uma simulação, né? Quem quiser pode fazer uma simulação, entra no site da Petrus e faz a simulação. Eu, com a idade que eu tenho, se eu contribuir com uns R$40 por mês, quanto eu vou receber quando eu for me aposentar, não é isso? E ele é bastante flexível, esse Cultura Prev. Ele foi feito no perfil do artista realmente, pensando nessa instabilidade de emprego. Então, se o artista está com bons recursos esse ano, ele pode contribuir com um valor maior, ele pode aumentar a sua contribuição. Se ano que vem ele perdeu um contrato bacana que ele tinha, ele pode reduzir essa contribuição. Se ele ficou desempregado, ele pode entrar com recurso até suspender essa contribuição por um bom tempo, né? Para não perder a rentabilidade. E o interessante da Petrus, desse fundo de pensão, é que como ele é administrado por uma associação sem fins lucrativos da Petrobras, a rentabilidade ela é toda revestida para o associado, diferente de um banco que fica com o lucro do banco é exatamente a rentabilidade. E na Petrus ela vai ficar, a rentabilidade é redistribuída por todos, né? Agora, Oscar, em relação ao mercado, existe uma proposta, não é, do sindicato para tentar incluir os profissionais, não é, de teatro, de dança, dentro das funções do Estado. Eu gostaria que você falasse sobre essa proposta. No caso que nós estamos com um projeto de lei que tem a aprovação dia 14 de dezembro, onde nós estamos solicitando a inclusão das profissões de artistas e técnicos dentro do quadro de funções do Estado. Porque um artista, hoje em dia, um técnico de um teatro, ele não pode ser contratado como iluminador, como sonoplasta, como cenotécnico, porque no quadro de função do Estado, apesar da lei ser federal, mas no quadro de funções do Estado do Ceará não constam essas profissões. Aí muitas vezes, se você observar os técnicos do teatro no Ceará, eles são registrados como operador de equipamentos, como auxiliar de serviços 2, auxiliar administrativo 3. Então, para evitar isso, para que ele seja realmente contratado na sua devida função, e seja valorizado na sua função, nós precisamos que tenha aprovação no quadro de funções do Estado. E aí nós estamos agora no dia 14 com esse projeto de lei. Quem está defendendo esse projeto de lei para os artistas, para a categoria do deputado Ferreira Aragão. E aí vai ter aprovação, a gente inclusive convoca toda a categoria, toda a sociedade civil que ele estar presente, que isso vai ser muito importante, que aí a gente vai ter a contratação. Isso vai possibilitar também que o Estado tenha uma companhia de dança, como acontece em Amazonas, no Rio de Janeiro. O Estado tenha uma companhia de teatro, né, e possa contratar diretamente, né? E outro projeto de lei que a gente tem a aprovação nesse dia é a criação do Funproarte, que é um fundo, né, para as artes, onde vai ser trabalhado verbas para as associações representativas para investir no artista. Então, um artista que vai precisar fazer uma residência, que vai precisar fazer uma capacitação. Então, a gente quer que essas verbas sejam disponíveis dentro do plano de financiamento do Estado. Para finalizar, então, eu gostaria que você desse a sua opinião sobre a questão do vislumbramento da produção artística aqui no Ceará. Se existe a possibilidade de, no futuro próximo, ou não sei, depois, ter uma comparação com o eixo Rio de São Paulo, onde acontece uma das maiores produções artísticas que a gente conhece aqui no Brasil. Aqui no Ceará nós vimos melhorando bastante, né? Assim, em termos de produções artísticas. A gente teve um grande avanço na última década, por exemplo, com o Instituto Dragão do Mar, que veio na época com várias oficinas de formação. A gente teve colégio de dança, colégio de dramaturgia, colégio de cinema, colégio de direção teatral, colégio de design, e isso deu um fomento muito grande. Infelizmente, assim, por questões mesmo governamentais, políticas, orçamentárias,
todos os projetos foram suspensos, né? E tivemos grande dificuldade porque essa escola, o Instituto Dragão do Mar, como não tem uma sede, a formação funcionava no Teatro de Alencar, no Museu da Imagem e do Som, então eles não são reconhecidos pelo Ministério da Educação, né, pelo MEC. Aí o que ocorre? Os artistas, mesmo tendo feito uma formação de mais de 5.000 horas-aulas, eles não têm direito ao nível superior, né? E depois do Instituto Dragão do Mar, os artistas estão batalhando e a gente conseguiu agora o Cefet, né, o curso de artes cênicas, conseguimos agora o Colégio de Dança do Senac Governo do Estado, que é nível técnico, estamos batalhando por uma graduação de dança, né, uma graduação também, né, outra graduação na área de teatro, né, e é importante esse fomento à graduação, à formação, né, porque aí a gente tendo essa formação a gente pode melhorar os trabalhos artísticos. Quem vê os trabalhos realizados na época da escola de direção teatral, por exemplo, do colégio de dança, você via um crescimento artístico muito grande nos espetáculos que tinham em cartaz, né? E houve a multiplicação disso, né? A difusão disso, né? Tanto que os profissionais hoje estão no Cefet dando aula, os profissionais que foram treinados estão se especializando, estão buscando outras formas de, né, formação, mestrado, para poder refletir isso na produção cultural. E é um crescente. Agora, assim, a gente tem que se informar bastante com relação aos nossos direitos, aos nossos deveres, com relação à necessidade de formação, porque sem formação a gente não vai conseguir ter uma melhoria na qualidade cultural, na produção cultural. A gente vê as pessoas batalhando, mas muitas vezes por falta de treinamento, de capacitação, fica difícil atingir, né, um padrão artístico de uma qualidade, né, tão grande assim. Mas os artistas cearenses nós somos muito talentosos, né? Batalhamos até com poucos recursos, conseguimos fazer espetáculos grandiosos que têm repercussão nacional e internacionalmente, né? E é uma crescente. Se isso continuar realmente aí, a gente vai conseguir ter uma produção mais forte. É importante inscrever, uma coisa que a gente sempre orienta a classe, inscrever projetos nos editais públicos nacionais, né? É importante essa noção de produção e essa noção de elaboração de projetos é fundamental. A gente tem que utilizar os editais públicos. O eixo Rio-São Paulo concentra bastante os recursos do Brasil inteiro pela produção, pela questão mesmo da movimentação cultural e estatística, né, da região, mas porque eles têm formação, porque eles inscrevem os projetos, porque eles investem muito na elaboração desses projetos, né, no estudo e no treinamento. Então a gente tem que trazer para cá exatamente essa formação. A categoria em peso tem que batalhar para que governo, prefeitura investam na formação, que aí a gente vai ter as informações sendo difundidas entre a categoria e, consequentemente, uma produção cultural mais consistente para que a gente possa apresentar trabalhos de qualidade para o público cearense, né? Um polo de turismo e cultural importante. O programa Destaque desta semana foi sobre a profissão do artista, com o presidente do Sindicato dos Artistas do Ceará, Oscar Ronen. Muito obrigada, Oscar, pela sua participação. Posso dar só o contato do sindicato para quem quiser? Pode. Quem quiser entrar em contato com o sindicato, a gente tem um site que é o www.satedce.org.br, né? Ou entra pelo nosso e-mail, satedceara@yahoo.com.br. E estamos dispostos a esclarecer qualquer dúvida trabalhista no setor jurídico, e contábil está lá para auxiliar o artista. E agradecemos, né, a direção do sindicato, toda a diretoria agradece essa oportunidade de estar divulgando o trabalho do sindicato de Satede Ceará. Nós é que agradecemos a presença. O destaque fica por aqui. Nós voltamos na próxima semana com mais um convidado em destaque na FGF TV, canal universitário de Fortaleza, 14 da NET.
TVU, Canal Universitário de Fortaleza.